capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos pegar aqui um trechinho da vida de Pedro. Atos, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo 9. Você que já achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para os céus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite para ouvir a Tua voz, ó Deus, para falar contigo também, para receber do Senhor algo que o Senhor tem para nós nessa noite. Então fala conosco, Deus, nos instrui, nos edifica, nos fortalece, nos transforma, responde orações, Deus, que essa mensagem traga respostas, traga direções para nós, que venham mudar as nossas vidas para a glória do Teu nome. Que toda barreira, que todo espírito contrário, que toda resistência, que todo ladrão da palavra, toda ação do império das trevas dentro deste lugar ou nos nossos arredores, que seja repreendida agora na autoridade do nome de Jesus, e que a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade. É o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Na vida, querido, normalmente nós só conseguimos ter olhos para o aqui e o agora. Mas nem sempre a vida é direcionada só pelo aqui e o agora. Muitas vezes existe um preparo, muitas vezes existe um trabalhar, muitas vezes existem atitudes que estão acontecendo por trás, que a gente não está percebendo, mas que estão preparando o caminho para as nossas vidas, estão preparando as bênçãos para as nossas vidas. Isso me lembra muito minha avó. Minha avó, ela tinha um hábito que às vezes ela fazia, que ela, por exemplo, chegava a época de aniversário, de Natal, ela te dava um presente. Mas aquele presente que ela deu, já estava guardado no armário dela. Às vezes, quase um ano antes, ela já tinha comprado um perfume, já tinha comprado um não sei o quê. Ou seja, já havia uma preparação, já havia uma intenção, já havia algo que estava acontecendo que a gente não sabia, mas que ela já estava preparando uma bênção para nós. E nós vemos algo parecido aqui nesse texto. Se você percebeu, ao iniciar o capítulo 9, diz que algumas pessoas já estavam de caminho para se encontrarem com Pedro. Ou seja, um trabalho de Deus já tinha iniciado. Se você ler o iniciozinho do capítulo 10, você vai ver que Deus já havia dado uma visão a Cornélio. Cornélio já havia mandado servidores dele para encontrarem com Pedro. Então já havia todo um trabalhar. Já havia toda uma ação, já havia toda uma direção do Espírito Santo em toda aquela circunstância, e Pedro não sabia de nada ainda. E eu quero trazer isso para você, eu quero trazer isso para mim, eu quero trazer isso para nós hoje. Deus já está trabalhando na sua vida. Você pode dizer amém aí no seu lugar? Você pode ajudar essa pessoa que talvez ela não saiba e você pega de surpresa. Diga para ela, Deus já está trabalhando na sua vida. Talvez
Isso está sendo uma surpresa para você hoje. Mas eu quero dizer que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Talvez não esteja tão claro quanto gostaríamos. Talvez não esteja tão perceptível aos nossos olhos, mas eu quero dizer que tem um Deus, que Ele está cuidando da história da sua vida. Não tem nada que está acontecendo por acaso, não tem nada que está surpreendendo Deus na sua vida, não. Existe um Deus que está direcionando, cuidando e trabalhando em nosso favor, mesmo quando nós ainda não percebemos, mesmo quando nós ainda não vemos. E uma certeza dos nossos corações é: Deus faz sempre o melhor para mim. Então Deus está trabalhando. E Ele está trabalhando para quê? Para trazer o melhor para a minha vida. Para trazer aquilo, como diz a palavra de Deus, que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então nós vemos nesse texto todo o mover de Deus, queridos. Tanto na vida de Pedro, enquanto toda aquela situação. Como a Bíblia mesmo diz, aquele que é nascido de Deus, aquele que é direcionado pelo Espírito, ele é como um vento. O Espírito sopra e leva essa pessoa para onde quer. E nós vemos isso na vida de Pedro, queridos. Pedro talvez tivesse diversos planos, mas nós vemos Deus direcionando a vida dele, conduzindo a vida dele para que cumprisse o propósito que o próprio Deus tinha com a vida de Pedro. Talvez alguma coisa que está acontecendo na sua vida você não esperava, meu irmão. Talvez situações e circunstâncias que estão diante de você, que você fala: eu não esperava que isso acontecesse. Eu não esperava estar nessa situação. Eu não esperava me encontrar aqui. Mas eu quero te dizer, meu irmão, Deus tem um propósito com a sua vida. Deus sabe por quais caminhos Ele está te guiando. Como dizia Lutero: eu não sei qual é o meu caminho, mas eu conheço o meu guia. Eu sei por onde Ele vai me guiar. Eu não sei qual é o meu futuro, mas eu sei que o meu Deus já está lá no meu futuro preparando tudo. Então nessa hora, meu irmão, todos nós estamos vivendo de expectativas. Todos nós estamos vivendo situações e circunstâncias que estamos inseridos nelas. E talvez não saibamos aonde elas vão dar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, assim como aconteceu com a vida de Pedro, havia todo um trabalhar de Deus ali. Deus estava naquela situação. Deus estava cuidando de tudo. Deus estava se movendo. E o texto nos mostra que Pedro, então, foi orar, queridos. E eu tenho falado muito sobre isso aqui, eu quero voltar então a esse tema que eu tenho falado, de que a oração nos aproxima de Deus. A oração nos leva para mais junto de Deus. A oração, como eu gosto do texto de Tiago, capítulo 4, que diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então toda vez que nós nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. Toda vez que nós buscamos a Deus em oração, em clamor, Ele se achega a nós. Então nessa noite você está de parabéns, meu irmão. Você veio a um culto de oração e de palavra. Eu tenho certeza que Deus vai se achegar, vai estar mais pertinho de você. Assim como você nessa noite está correndo um pouco mais para perto de Deus. Pedro então foi orar, querido, buscando uma direção. Pedro então foi orar, buscando uma comunhão com Deus. Porque ele estava na casa de Simão e talvez não soubesse qual seria o próximo passo. Talvez você hoje tenha chegado aqui nessa noite assim: pastor, eu cheguei até aqui, mas e daqui para lá? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima direção? Porque foi o próprio Deus que direcionou Pedro a estar na casa de Simão. Será que era para continuar ali ou tinha uma outra coisa a fazer? Pedro então foi orar, querido. Pedro então foi buscar a Deus. Pedro então foi clamar ao nome do Senhor. E quando ele clamou, Deus responde, meu irmão. Você está clamando? Você está orando? Eu quero encorajar você, meu irmão. Deus responde. Deus é o mesmo Deus. A Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. A palavra de Deus nos garante, quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus clama, Deus dos altos céus responde. Então, meu irmão, você que está orando, você que está clamando, eu tenho uma palavra de fé, eu tenho uma palavra de esperança, eu tenho uma palavra de expectativa para você. Espere coisas boas, espere maravilhas, espere respostas, porque essa é a promessa
promessa de Deus para nós. Vem resposta de Deus aí para você. Vem resposta de Deus para a nossa igreja. Vem resposta de Deus para as nossas vidas. Diga amém, diga graças a Deus. Só quem está orando, diga aleluia. Quem já desistiu de orar, fala morri. Vamos continuar orando. E nós vemos no texto, então, que Pedro foi clamar. Pedro foi orar, Pedro foi buscar a Deus. E Deus trouxe uma resposta, queridos. Deus se manifestou a Pedro de uma forma muito peculiar. Deus mostrou a Pedro um lençol, provavelmente, né, cheio de animais ali dentro. Animais que, pela dieta do judaísmo, nenhum judeu, no caso Pedro, poderia se alimentar daqueles animais. Os judeus, eles têm certas restrições alimentícias, têm uma certa dieta de que certos animais eles não podem comer, dada uma restrição, uma orientação pelo próprio Deus. Então Deus deu uma visão a Pedro que ela não ficou muito clara naquele momento. Deus deu uma visão a Pedro que ela não ficou muito nítida naquele momento, que ele não entendeu completamente o porquê estava vendo aquilo. E eu quero trazer isso para nós também, queridos. Jesus, quando lavava o pé dos seus discípulos, lá em João capítulo 13, ele virou para os seus discípulos e disse: aquilo que eu faço com vocês agora, vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. Tem coisas, meu irmão, que a gente não entende na hora. Tem coisas que dependem de um tempo de experiência, depende de um tempo de amadurecimento, depende de um tempo que Deus queira revelar aquilo que está fazendo ou mostrando nas nossas vidas. Talvez hoje você esteja vendo situações na sua vida que você não entende. Talvez você esteja passando por situações na sua vida hoje que você não entende. Eu quero dizer para você, meu irmão, calma. Embora você não esteja entendendo, não quer dizer que Deus perdeu o controle, não. Deus continua no controle da situação. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o porquê te mostrou, e na hora certa Ele vai te revelar o porquê daquilo tudo. E isso conforta o meu coração, meu irmão. Porque eu vejo Pedro, um dos principais apóstolos do Senhor Jesus, se é que eu posso dizer assim, um dos mais íntimos do Senhor Jesus. Deus às vezes mostrava coisas para a vida dele que ele não entendia. Se Pedro passou por isso, queridos, que dirá eu, que estou aprendendo ainda? Então perceba que aquilo que aconteceu ali, Pedro ainda não tinha entendido perfeitamente. Mas preste atenção, ali Deus estava revelando algo ao coração de Pedro. E o que Deus estava revelando era o seu próprio coração. Deus tinha um plano para alcançar os gentios, queridos. Deus tinha um plano para alcançar aqueles que não tinham a descendência de Abraão. Mas preste atenção, Deus tinha esse plano, mas para que esse plano se cumprisse, precisava mudar o coração dos judeus. Porque até então eram só judeus que pregavam, não tinha pessoas não judias. Então Deus tinha que mudar o coração daqueles homens. E isso, que quando nós falamos sobre isso, fala de, na oração, é revelado também os nossos preconceitos. Na oração é revelado também as nossas fragilidades. Quando nos aproximamos de Deus, também é revelado no nosso coração os nossos pecados. Aquilo que às vezes nós tentamos até esconder dos outros. Mas que está todas as coisas, como diz Hebreus capítulo 4, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Então, quando nós vamos orar, o nosso coração está totalmente exposto na presença de Deus. E aqui então foi revelado um preconceito. Aqui então foi mostrado que Pedro tinha uma certa resistência com relação aos gentios. E Deus então ali naquela visão, se você ler depois, mais para frente,
no versículo 27, você que deixou sua Bíblia aberta, diz assim: falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio, ou de entrar na casa dele. Olha só a transformação. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Aquela visão que ele teve, agora foi compreendido o porquê. Havia algo no coração de Pedro que Deus precisava tratar para que Pedro fizesse o que Deus tinha para a vida dele. Será que tem alguém aqui que se enquadra também nisso? Deus tem uma obra com a sua vida, Deus tem uma obra com a minha vida, Deus tem uma obra com todos nós. Mas será que tem alguma coisa que Deus precisa tratar para que nós possamos fazer essa obra? No caso de Pedro aqui, ele considerava os gentios pessoas não dignas. Segundo a tradição judaica, os judeus nem entravam na casa de uma pessoa que não era da mesma religião deles. Era considerado impuro. E Deus precisou arrancar isso do coração de Pedro e usá-lo, como eu falei em mensagens anteriores, para ganhar, para levar o evangelho para aqueles que não eram judeus. E aqui começou a igreja fora da religião judaica. Aqui começou a igreja fora do povo judeu e passou a alcançar os demais povos, como a palavra de Deus nos disse que iria acontecer. Então, meu irmão, você que está orando, você que está clamando, você que está buscando a Deus, será que tem alguma coisa aí no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, que precisa ser tratado? Será que existe alguma coisa nos nossos corações que não está condizente com o coração de Deus? Deus disse para Pedro, no texto que nós lemos: Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Então nós percebemos que havia uma discrepância entre aquilo que Deus estava falando, entre aquilo que estava no coração de Deus e aquilo que estava no coração de Pedro. Existe alguma discrepância? Existe alguma diferença entre aquilo que está no coração de Deus hoje e no meu coração? Tudo isso aconteceu, querido, na hora da oração, enquanto ele buscava a Deus, enquanto ele falava com Deus. E nós vemos no texto que logo em seguida veio uma oportunidade. E aqui eu queria ensinar isso para você. Normalmente, quando nós somos confrontados em situações e circunstâncias, Deus faz isso. Primeiro ele trata no nosso coração. Primeiro ele ensinou Pedro, primeiro ele trabalhou com a vida de Pedro, ele expôs aquela situação, ele expôs aquela discrepância, ele expôs talvez aquele preconceito, mas logo em seguida ele deu uma oportunidade, como que dizendo: você perdoou mesmo, Pedro? Então vamos ver se tu perdoou. Você aceitou mesmo, Pedro, essa palavra que eu te dei? Então vamos ver se você aceitou mesmo. E Deus, ele faz isso com a gente, querido. Você já ouviu muitas vezes pessoas dizendo: ah, eu já perdoei. Aí Deus: ah, é? Tá bom. Perdoou mesmo? Perdoei, se meu coração está limpinho. Aí o que Deus faz? Permite você reencontrar aquele abençoado de novo. Aí você reencontra, o que acontece? Fica nervoso, começa a suar frio. Aí o que Deus está fazendo ali? Mostrando para a gente que ainda existe algo nos nossos corações que precisava ser tratado, que não perdoou coisa nenhuma. Aqui que Deus fez uma mesma coisa com Pedro. Pedro, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Do que Deus fez? Uma oportunidade. Vamos ver se ele vai considerar puro ou não. Vamos ver se ele abriu o coração mesmo e deixou mudar e tirar esse preconceito ou não. Vamos ver se ele vai agir conforme aquilo que eu espero dele. E oração tem muito disso, queridos. Quando a gente ora, Deus trabalha nos nossos corações.
Quando a gente ora, Deus trabalha com as nossas fraquezas. Quando a gente ora, Deus trabalha com os nossos pecados também. Mas logo em seguida, normalmente não muito tempo depois, nós seremos provados, se é que posso dizer assim, será colocado diante de nós uma oportunidade. Vamos tirar a palavra provação, vamos colocar a palavra oportunidade. Será colocado diante de nós uma palavra de uma oportunidade da gente exercer aquilo que Deus tratou. Se é um pecado, Deus vai te dar uma oportunidade de você não cometer aquele pecado novamente. Se Deus tratou, se Deus te libertou, se Deus transformou, Ele vai te dar uma oportunidade. E aqui, queridos, foi assim que aconteceu também. Deus deu uma oportunidade para que aquilo que Pedro estava ali, Deus tratando no coração dele, transformando o coração dele num coração segundo o coração de Deus, Deus colocou uma oportunidade para ele. Pedro agora estava diante de pessoas não judias, para que ele pudesse abrir mão dos seus preconceitos e levar o Evangelho àqueles que não conheciam a Jesus e que precisavam de salvação tanto quanto ele. E Deus às vezes faz isso com a gente, queridos. Nos leva a situações e circunstâncias para pessoas que precisam de ajuda tanto quanto nós. Mas não somos melhores, não somos mais fortes, não somos mais especiais do que os outros. Todos nós estamos no mesmo propósito, todos nós estamos igualados na mesma necessidade, todos nós precisamos de Deus. E aqui, para a gente caminhar para o final, veja no versículo 19, enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça, vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Aqui então, que ele já começa a ser revelado a Pedro e também a nós, que Deus estava no controle de tudo. Se você ler o capítulo 10, do início, você vai ver que quem enviou esses homens, na realidade, foi Cornélio, o centurião romano. Mas nós vemos que por trás daquilo tudo, quem é que estava comandando todas as coisas na realidade? Era o Senhor. Era o Espírito de Deus. Então Deus estava trabalhando na vida de Pedro, trazendo também um crescimento espiritual para ele, trazendo um crescimento ministerial, trazendo um aprendizado. E através daquilo que Deus estava fazendo na vida de Pedro, ele usou isso também para abençoar a vida de Cornélio e todos aqueles que estavam na sua casa. Então, meu irmão, aqui, como o nosso pastor nos ensina aqui, Deus não tem olhos só para você. Ele olha a mim, ele olha a você, mas ele vê o que está ao nosso redor. Ele vê as pessoas que estão próximas a nós. E aquilo que ele faz na nossa vida, ele também usa como um canal de bênção. Aquilo que ele está tratando nas nossas vidas, aquilo que ele está purificando nos nossos corações, ele nos usa como canais de bênçãos para alcançar as pessoas que estão próximas a nós, para abençoar nossa família, abençoar nossa igreja, abençoar os nossos irmãos de ministério, abençoar pessoas que estão próximas a nós no trabalho, na vizinhança. Meu irmão, Deus está fazendo coisas extraordinárias na sua vida e vai te usar para fazer coisas extraordinárias para abençoar outras pessoas. Deus estava cuidando de tudo aquilo ali, queridos, e estava fazendo algo inesperado através da vida de Pedro. E eu quero dizer isso para você também, meu irmão. Deus está fazendo coisas inesperadas na sua vida. Pedro não estava esperando aquilo ali, mas um milagre aconteceu. Os gentios foram alcançados, foram batizados com o Espírito Santo. Se você continuar lendo, não estava nos planos de Pedro, mas já estava nos planos de Deus que aquilo acontecesse. E ele foi o primeiro apóstolo a pregar para os não-judeus, abrindo a porta do Evangelho e da salvação para os povos não-judaicos. Então preste atenção, queridos. Deus estava preparando algo especial na vida de Pedro, ele nem sabia. Deus está preparando algo especial na sua vida. Você não sabia até agora,
Agora você está sabendo. Deus vai fazer milagres inesperados, querido. Pedro não imaginava pregar para os gentios e muito menos acontecer o que aconteceu. Mas Deus usou ele nesse mistério aqui e glorificou o nome dele através do ministério de Pedro. Vem coisas extraordinárias da parte de Deus na sua vida. Deus vai alargar fronteiras da sua vida profissional. Deus vai alargar fronteiras do seu ministério. Deus vai te abençoar, meu irmão. Deus vai te fazer crescer. Deus vai te dar novas experiências. Deus vai te dar crescimento. Deus vai te dar amadurecimento. Diga amém, por favor. Diga eu recebo. Deus levou, querido, Pedro além. Tem um louvor que nós cantamos aqui, né? Leva-me além. Deus levou Pedro além, queridos. E vai levar nós também para a glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? E nós vemos que tudo isso... Pode vir, Reginaldo. Nós vemos que tudo isso estava nas mãos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo direcionou, o Espírito Santo botou a mensagem certa no coração de Pedro, o Espírito Santo batizou aqueles homens, converteu aqueles homens. Nós precisamos, querido, cada vez mais estar atentos com aquilo que o Espírito Santo está fazendo, o que quer fazer. Precisamos estar atentos com nossos ouvidos ligados para receber a mensagem dele para as nossas vidas. Dependemos do Espírito Santo, queridos. Essa reunião não faz sentido se o Espírito Santo não estiver presente. Se ele não nos usar, se ele não nos direcionar. Essa reunião não faz nenhum menor sentido, queridos. É a presença dele que faz diferença. É a manifestação dele que faz a diferença nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui. Então vamos orar. Se coloque de pé. Eu quero orar. Vamos clamar, queridos. O Espírito Santo, ele já está aqui. Mas vamos clamar para que ele nos encha da sua presença. Vamos clamar para que ele nos batize. Nós somos uma igreja pentecostal. Posso ouvir um amém aí? Eu posso ouvir um glória a Deus de igreja pentecostal? Aquele glória a Deus bem alto de igreja pentecostal. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Um bendito seja o nome do Senhor. Nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos nos dons do Espírito Santo. Nós cremos nas manifestações do Espírito Santo. Nós cremos no fruto do Espírito Santo. Nós cremos na presença do Espírito Santo manifesta entre nós. Vamos orar, querido. Vamos buscar a sua face. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui reunidos nessa noite. E reconhecemos que somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Talvez, Pai, como aconteceu com Pedro nesse texto que lemos, algo está acontecendo na nossa vida e a gente não sabe o que é. Situações e circunstâncias que nós vivemos e nós pensamos, e agora? Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim chegar nessa situação? E o principal, como é que eu saio dela? Ah, Senhor, graças te damos, porque o Teu Espírito Santo está conosco. Graças te damos, Pai querido, porque é o Teu Santo Espírito que conduz as nossas vidas, que nos dirige. Ah, Pai, às vezes nós não entendemos, mas glórias ao Senhor por isso, porque eu não preciso entender, eu preciso crer, porque se eu entendesse tudo que o Espírito Santo faz na minha vida, eu seria Deus, Pai. Graças a Deus que o Senhor faz coisas que eu não entendo. Isso mostra que o Senhor é Deus na minha vida. Ó Pai, nos dá sabedoria, nos dá amadurecimento, nos dá entendimento para compreender as coisas que o Senhor nos revela muitas vezes. E nos ajuda a crescer, Pai. Nessa hora, como eu falei aqui, o Senhor ministrando ao meu coração. Quantas vezes nós nos achegamos num culto como esse? Quantas vezes nós vamos na nossa casa, no nosso local de oração, vamos orar. E ali o nosso coração é descoberto na presença de Deus. E principalmente, muitas vezes ali o nosso coração é descoberto para nós mesmos, ó Pai. Enquanto nós oramos, talvez situações e circunstâncias possam ser reveladas, como aconteceu com Pedro. Pedro,
há um preconceito aí, você está considerando impuro a quem Deus já purificou. Nos liberta, Pai, dos nossos preconceitos. Esse texto não vale só para os gentios, mas quantas vezes nós, como igreja, olhamos para pessoas que ainda não entraram na casa de Deus, ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, e de repente elas se vestem de forma diferente, a gente já fecha o nosso coração como se fossem impuros, e Deus não pudesse purificar aquelas pessoas. Quantas vezes nós temos um certo preconceito com pessoas que de repente caem no pecado, com pessoas que de repente se desviam, até saem da igreja, e a gente olha para aquela pessoa já com preconceito como que está impuro. Deus não pode purificar aquela pessoa. Pai, às vezes o impuro somos nós, ó Deus. E assim como o Senhor revelou a Pedro que o Senhor tinha poder de purificar e perdoar não só os gentios, mas o Senhor também tinha poder de purificar e perdoar o próprio Pedro, Pai. E é assim que nós somos confrontados com a verdade do Teu Evangelho. Nos é dada a oportunidade de arrependimento, de cura e de restauração, e é isso que eu te peço. Talvez eu não citei todos os pecados que a Bíblia lista, mas o fato de eu estar aqui pregando e falando sobre isso, o Teu Espírito já ministrou o coração de alguém. Larga esse pecado. Olha esse coração impuro. Larga essa mágoa. Esse coração não está segundo o meu coração, diz o Senhor para você. Mas não é para fugir, não é para abandonar, não é para sair correndo, não. É para permanecer, assim como Pedro permaneceu, tratou seu coração, purificou o seu coração e foi um instrumento para alcançar aqueles que Deus tinha projeto. É tempo de cura, meu irmão. É tempo de cura da nossa alma. É tempo de perdão. É tempo de arrependimento. É tempo de abandonar os pecados, meu irmão. É tempo de santificação. Como eu coloquei no nosso título da mensagem, vamos nos achegar a Deus. Vamos nos aproximar de Deus. Porque Deus está sedento para se aproximar de nós. Abençoa a nossa igreja, Pai. Não somente nós que estamos aqui, mas toda a nossa igreja de Nova Vida do Catete. Trabalha nas nossas vidas, ó Deus. E como demonstra esse texto, todos foram cheios do Espírito Santo. E se o texto nos diz, de Atos capítulo 10, que todos foram cheios, eu entendo que não foi só Cornélio e aquelas pessoas que estavam ali que foram cheias, mas o próprio Pedro e os judeus que estavam naquele salão também foram cheios. Enche-nos do Teu Espírito, Pai. Enche-nos do Espírito Santo. Aviva a Tua obra na nossa vida. Aviva a Tua obra dos nossos ministérios. Aviva a Tua obra, Pai, no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela. Ó Senhor querido, faz de novo as Tuas maravilhas. Faz de novo, Pai querido, as Tuas obras. E como mostra esse texto, faz algo novo também, Pai amado. Pedro já havia pregado o Evangelho para diversas pessoas, em diversas situações, mas Pai, ele pregou de novo, mas de uma forma diferente, para um público diferente, e o Senhor fez algo novo na vida dele. Faz algo novo na minha vida. Você pode fazer essa oração. Faz algo novo na minha vida. Você que é ministro, você que é obreiro, fala: Pai, faz algo novo no meu ministério, traz um despertamento, traz um novo ânimo, traz uma nova alegria, faz algo novo no meu ministério, me surpreende, Pai. Faz algo novo na igreja Nova Vida do Catete, faz algo novo no meio da nossa família, da nossa parentela, faz algo novo no meio do nosso país, ó Pai amado, algo surpreendente, algo que nunca foi visto, faz maravilhas, Pai. Através da manifestação do Teu Espírito, através da manifestação do Teu poder, por aquilo que o Senhor está transformando nas nossas vidas hoje. Assim, Pai, nós oramos, te entregando tudo nas Tuas mãos e já te agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor.